Os pescadores estavam coletando peixes quando viram uma pedra. Ele imediatamente jogou fora porque o musgo na superfície tornava difícil reconhecê-lo. O construtor pegou e encheu o buraco na parede. Sob a destruição da artilharia, o muro ainda estava de pé. Até que um dia, uma garota escalou a parede descalça para ver o príncipe treinar o cavalo. Mas ele acidentalmente escorregou e caiu, expondo as partes douradas da pedra. A garota rapidamente o levou para casa, usando um cinzel para remover as camadas de rocha. Mas tocar acidentalmente em um ponto faz com que a fumaça vermelha saia. Ela foi imediatamente pega em uma sombra gigante. A menina assustada desmaiou no local, mas uma mão a pegou e a acordou com magia. Ele aparece como um espírito preso em uma jarra e devolverá 3 desejos ao Salvador. A partir daí, ele foi capaz de se libertar da maldição. Menina falando sobre seu primeiro desejo, ela quer ser a esposa do príncipe. Então o gênio pegou uma substância mágica, derramou na mão da garota e leu o nome da garota. O príncipe, à primeira vista, foi atraído por sua beleza. Ser a esposa do príncipe se tornou realidade, mas ela também atraiu a inveja de outras garotas. Para engravidar do filho do príncipe, a menina realiza seu segundo desejo e esconde a poção mágica em um lugar onde ninguém sabe. No entanto, os rebeldes pensam que o príncipe pretende usurpar o trono. Por instigação deles, o rei enviou o príncipe ao quartel para destruí-lo e ordenar a execução de sua esposa. Sabendo disso, o gênio imediatamente se aproximou dela e pediu que ela concedesse rapidamente seu terceiro desejo. Mas a garota acredita que ele foi subornado e acredita que o gênio a enganou. A jovem ficou zangada e fugiu rapidamente. Infelizmente, ela foi pega pelos guardas e jogada no mar. Como o terceiro desejo não pôde ser atendido, o gênio se transformou em espírito e vagou pelo palácio. Até muitos anos depois, um menino descobriu acidentalmente que o chão era estranho. Ele é curioso e quer explorar mais. Ele e o pequeno príncipe usaram todas as suas forças para abri-la, mas falharam. A mulher veio para detê-los e os repreendeu por serem maus. O menino se assustou e fugiu. O gênio perdeu outra chance de ser livre novamente. Logo o menino, com uma aparência majestosa, assumiu o trono, mas ele tinha uma natureza muito guerreira. Ele liderou suas tropas em todos os lugares, mas encontrou tropas inimigas durante uma jornada. A mãe pensou que seu filho havia morrido em batalha, então colocou seu outro filho no trono. Trancado em uma sala cheia de mulheres, ele se irrita e as demite. O rei liderou suas tropas para fora do cerco e retornou ao palácio. Seu espírito de luta o torna decisivo. No local, ele esfaqueou até a morte os partidários de seu irmão. Mas quando abriu a porta de seu quarto, viu que seu irmão estava cercado de luxúria. O rei sentiu ódio pela mãe e foi embora. Anos depois, uma mulher gorda infelizmente escorregou no chuveiro. Ela conhece a poção mágica. Graças a isso, o gênio voltou à luz mais uma vez. Ele apressadamente quer conceder os 3 desejos da mulher, mas ela nem acreditou nele, assumindo que ele estava bisbilhotando enquanto ela tomava banho. Então ele jogou a poção mágica no mar. Anos se passaram. Uma garota encontrou uma jarra mágica na barriga de um peixe. A mulher, que usa uma faca para cortar a barriga do peixe, deixou cair uma garrafa de ouro. Limpa cuidadosamente a superfície do frasco e pensa em vendê-lo por dinheiro. Mas ele acidentalmente tocou a tampa da garrafa. Uma sombra escura aparece e lhe concederá 3 desejos. Mas a garota não tem pressa em realizar seu desejo. Em vez disso, apresenta as exposições a ele. Esses artigos nos surpreendem. Depois de várias centenas de anos, este mundo tem mais mistérios do que magia, então ele viu outra invenção da jovem. Depois que a garota ligou o interruptor, o dispositivo começou a voar. Este é o local de nascimento do primeiro elemento voador, mas infelizmente ela é uma garota sem voz na velha sociedade. Caso contrário, suas conquistas podem superar as famosas, então ela fez seu primeiro desejo. Ela deseja ter muitos livros para aprender mais conhecimento. Então o gênio deu a ele todos os livros necessários. A garota estuda muito todas as noites, mas obviamente não consegue ler rápido. Então ele inventou uma maneira de transformar todos os livros em líquidos e depois colocá-los em uma garrafa para armazenamento. A partir daí, ele foi capaz de compreender o conhecimento interior. No entanto, apesar de ter estudado muito, ainda havia muitas questões não resolvidas. Isso a deixa muito irritada e preocupada. Então seu segundo desejo é querer ser capaz de perceber as coisas. Tudo está em seus olhos imediatamente. Ela pode finalmente entender os teoremas mais difíceis. No entanto, esta é também a fonte do problema do fenômeno estranho. O gênio deixaria de existir, impedindo-o de conceder seu terceiro desejo. Isso deixou a garota muito irritada e ela culpou o gênio. Ela espera que o gênio nunca esteja em seu mundo. Inesperadamente, essa frase se tornou seu terceiro desejo. Então o gênio foi colocado na garrafa. Até agora, a garota se arrependeu das palavras que disse com raiva.
Até aquele ano, um colecionador de antiguidades o encontrou em uma pilha de loja, mas o dono da loja não soube dizer de onde veio. Ela colocou em exposição. À noite, ele usou uma escova de dentes para limpá-lo, mas acidentalmente abriu a boca da garrafa. Uma nuvem de fumaça vermelha e preta disparou, assustando-a. Acabou sendo um antigo pote mágico. Ela ficou surpresa, confusa quando viu a fumaça preta. A mulher estava limpando o vaso, mas acidentalmente uma força misteriosa quebrou a boca da garrafa. Uma nuvem de fumaça vermelha e preta disparou lentamente e se condensou em uma criatura com grandes pés pretos. A mulher estremeceu e saiu do quarto. Ela não podia acreditar no que estava assistindo. Então ele tentou recuperar a compostura esperando que fosse apenas uma ilusão. Mas quando ela abriu os olhos novamente apenas para descobrir que a criatura gigante ainda estava na frente dela, a mulher tenta se comunicar com ele em diferentes idiomas. Quando ela usou a antiga linguagem humana, o homem a entendeu. Em troca, ele lhe concederá 3 desejos. Depois passou a mão pela estante para absorver o conhecimento do computador, aprendendo imediatamente a língua e os hábitos de vida modernos. Acontece que ele era um servo de uma antiga rainha grega, porque ele acidentalmente espiou o segredo da rainha. Então o mago o aprisionou em uma jarra de ouro. Até que a pessoa que o libertou cumpra 3 desejos, a maldição é levantada. Ele pede que ela conceda rapidamente 3 desejos para que ele possa recuperar sua liberdade. Mas essa pessoa moderna que sabe pelos contos de fadas que os desejos interiores terão um custo, então ela não quer sofrer uma desvantagem injustificada. Então ela perguntou quais seriam as consequências. Como resultado, ele foi dolorosamente arrastado para cima. Ele então falou sobre os eventos que ocorreram e como ele suportou a solidão nesta garrafa depois de falhar com ele muitas vezes. Na segunda vez, ele quase foi libertado, mas na raiva da dona, ele foi novamente preso no frasco. Depois de ouvir isso, a mulher ficou muito comovida com sua situação. Então ela disse seu primeiro desejo. Ela quer que ele seja seu namorado, esperando que eles sejam felizes juntos. O gênio ficou surpreso, mas depois de um momento de hesitação, ele finalmente concordou. No dia seguinte, ela acordou e disse ao gênio que estava saindo de Londres hoje, então perguntou ao gênio se ela queria ir com ela. Obviamente ele concordou. Os dias felizes não duram porque o gênio não suporta o barulho da cidade. Seus sentidos sensíveis podem ouvir sons que os humanos não podem. Alguns bons sons o deixaram extremamente desconfortável, mas ainda tenta se encaixar na sociedade humana. Tudo parecia estar indo bem, mas um dia a mulher notou que a casa estava cheia de sujeira. Ela estendeu a mão e deu um tapinha em seu ombro, apenas para descobrir que seu corpo estava desaparecendo lentamente. Não querendo que seu amante fosse visto como ele é, o falso gênio fingiu sair, mas a mulher ainda notou sua mudança. Ele não se encaixa mais no ambiente social atual, então ela faz um segundo desejo na esperança de poder retornar ao seu mundo. Assim que aquela voz falou, o verdadeiro jarro fantasma quebrou no local, está finalmente livre. Mas ele teve que passar por dias dolorosos em seus últimos dias. A mulher estava deitada nos braços de seu amante, observando seu corpo desaparecer lentamente. Este pode ser o seu último abraço. Alguns dias depois, ele separou as roupas e as guardou. Ela vai a um lugar e escreve seus pensamentos em um diário sozinha. Como de costume naquele dia, ele estava andando pelo parque e viu uma figura familiar. Ao longe, ela viu uma figura familiar se aproximando dela. Ela fechou os olhos e respirou fundo calmamente. Mas quando os abriu novamente, seu amante já estava lá. Talvez seu terceiro desejo tenha se tornado realidade. Eles ficarão juntos para sempre e terão uma boa vida. O filme terminou, adeus.